Sobre a questão do Maracanã. A gente sabe que nas semifinais a federação decide onde são os estádios e, enfim, a ordem. Mas como é que o senhor enxerga pro campeonato nas fases de clássico onde cada um escolhe onde quer mandar? O senhor prefere que os clássicos sejam feitos no Maracanã e no Newton Santos? Há alguma possibilidade do VAR jogar clássicos em São Januário, por exemplo? Enfim, como é que o senhor está enxergando essa questão? Porque o Maracanã não teve o processo de licitação resolvido ainda, né? Veja, por força de regulamento, o mandante indica o campo em que ele gostaria de fazer as suas partidas. Isso está lá em regulamento. Entretanto, existem algumas condicionantes, né, e alguns fatores impeditivos. Por exemplo, São Januário não pode ter clássico, por orientação da Polícia Militar, para uma questão de segurança, para que se evitem lá algumas coisas inadequadas, todo mundo sabe, não tem clássico no Maracanã. Por exemplo, Moça Bonita, por exemplo, também não pode ter clássico em Moça Bonita. Não posso eu pegar um jogo, um Vasco e Botafogo, qualquer um. Os quatro, né, jogando entre si, não tem chance de acontecer nesse outro estádio. Então, qual a opção? A opção, o Maracanã, por exemplo. O Vasco tem até o direito de jogar onde ele queira, por exemplo. Então, clássico Maracanã. Não sendo do Maracanã, onde é que pode ser realizado? Volta Redonda, pode? Pode. Newton Santos, pode? Pode. Mas eu queria jogar no Maracanã. Olha, a licitação não saiu, o permissionário ainda é o clube X e Y, são os clubes X e Y, mas isso não impede de determinado clube realizar a sua partida no Maracanã. A gente espera que esse ano isso possa acontecer de uma forma por acordo. De uma forma por acordo. O ano passado aconteceu por decisão judicial. O Vasco arguiu lá alguns direitos, conquistou isso judicialmente e realizou algumas partidas no Maracanã. Esse ano, talvez, quem sabe, que o próprio Vasco possa realizar essa partida por entendimento com quem está lá, por entendimento com o Flamengo, por entendimento com o Fluminense. Eu acho que isso é impossível? Não, isso é plenamente possível. Né? Eles que se ajustem, a federação não tem nenhuma participação nessa discussão. Gostaria, evidentemente, que houvesse um entendimento entre todos para que não só o Vasco, mas que o próprio Botafogo, caso quisesse, olha, o Newton Santos, para mim, vai ser ainda pequeno para o apelo dessa partida, que pudesse jogar no Maracanã. Isso é bom para todos, né? É bom para todo mundo. Mas eu acho que isso um determinado momento vai caminhar, vamos convergir para esse tipo de entendimento. As finais e semifinais, por força de regulamento, vai ser no Maracanã. Aí não tem santo que dê jeito. Aí pode ser o A, o B, o C, o D, vai jogar no Maracanã. Exceto se por acordo aquilo não é viável, interessante. Por exemplo, um clube de menor investimento, que está previsto também em regulamento, caso vá para a final, uma coisa assim, para a semifinal, o jogo, se não tiver apelo, ou outro jogo, ele pode não ser no Maracanã. Mas, por força de regulamento, os jogos dessas fases da competição estão programados para ser no Maracanã. Então, por exemplo, não podem ir para outras praças. Também não. Tem que ser no Maracanã. No Maracanã. Ou, se tiver um time de menor investimento, ele pode mandar. Por exemplo, como o Volta Redonda fez ano passado. Que mandou o jogo em Volta Redonda e o outro jogou no Maracanã, até para ter essa questão de mando de campo mesmo. Mando de campo. Aconteceu isso. Volta Redonda e Fluminense. Não foi? Foi. Muita gente também pergunta, e vou usar aqui o Paulo Barcelos, estou lendo o pessoal do chat. O Paulo Barcelos perguntou se tem alguma chance de voltar para aquele formato antigo de Taça Rio e Taça Guanabara. Tem algum estudo sobre isso? Veja bem. Era um formato ferido pelo povo. Mas isso é uma coisa muito dinâmica, né? Ora, alguém acha que essa forma e essa fórmula é ideal,
Mas tem um determinado grupo que acha que não é ideal. Olha, precisamos fórmula de competição. Cada torcedor tem a sua e acha que a dele é a melhor. Né? E acha que a dele é a melhor. O porquê que mudou? Mudou. Existia uma corrente que defendia, olha, nós fizemos primeiro turno, segundo turno, depois campeão do mundo, etc. Nós tínhamos 3 decisões. Uma decisão do primeiro turno correspondente à Taça Guanabara, uma decisão do segundo turno correspondente à Taça Rio e uma decisão de campeonato. Então, nós tínhamos 3 decisões. Uma decisão de campeonato. Aí, qualquer que seja a fórmula, a ideia, sempre vai haver uma distorção. O que era alegado com aquela forma? Era alegado o seguinte, poxa, campeão do primeiro turno foi o time X. Campeão do segundo turno foi o time X. Ué, por que ele já não é campeão geral se ele ganhou os 2 turnos? Para que precisa ter uma final? Bom, por que acontecia isso? Não foi invenção da cabeça da federação, do Clube A ou B. Isso foi, de verdade, por um problema econômico da televisão que detinha os direitos sobre a transmissão. Interesse econômico. Ora, nós não podemos ficar 2 datas sem a transmissão do futebol do Rio de Janeiro. Campeão do primeiro turno, campeão do segundo foi o mesmo, e agora? Como é que vai ser? Não tem final, não tem 2 datas. Financeiramente, não era interessante, e o pessoal da transmissão da televisão, não, tem que ter final. Então, o regulamento previa que haveria final naquelas condições. Ah, mas isso é uma distorção. Pô, o time ganhou 2 turnos e não foi campeão, para que isso? Vai dar... Mas, paciência. Foi uma decisão e foi aprovado pelos clubes. Isso foi aprovado pelos clubes. É interessante que a gente pontue, que deixe claro que a federação apenas faz a gestão das decisões dos clubes. Né? Tem muita coisa que nós não temos o poder de transgredir decisões. Isso faz parte do regulamento, faz parte, vamos dizer assim, das leis desportivas. E aí, resolveu-se, a partir do ano de 21, do ano de 2021, mudar a forma de campeonato. Ah, vamos ouvir o mercado e tal. O mercado acha que é mais atrativo se fizer todos, assim, um turno único, todo mundo jogando contra todos. E aí chegou-se ao que tem hoje. 21 aconteceu, repetiu-se 22, começamos 23 e, por força da legislação, existe a obrigação da manutenção da bienalidade do regulamento, né? Determinadas cláusulas do regulamento não podem ser alteradas senão a partir de 2 anos. E começamos em 2023 o primeiro ano do biênio, e 2024 certamente também vai acontecer igual. E 2025 pode mudar? Pode. Se os clubes entenderem que é mais interessante, é mais econômico, é mais atrativo, é tudo de melhor, nós queremos mudar. A federação tem que dizer sim. Pode até ponderar, apresentar alguns argumentos, mas a decisão é dos clubes. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!